Se o negócio está indo muito bem, não significa que ele vai bem para sempre. Assim, da mesma forma que a gente pode olhar, né, na ótica do mercado financeiro. Vou colocar todo o meu patrimônio, sei lá, em Petrobras, em Vale. Alguém vai falar assim, não é uma boa estratégia, né? De maneira análoga, eu vou colocar todo o meu patrimônio na minha empresa. Não é uma boa estratégia. Olá, o Acelera Empreendedor está no ar e hoje nós vamos falar da construção de patrimônio da sua empresa e o patrimônio pessoal do empresário. Se sua empresa quebra, você quebra também? E para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio 2 convidados. Marcel Lima, graduado e mestre em engenharia pela UFES, com formação complementar na França. Fez carreira no Corpo de Engenheiros da Marinha do Brasil até o posto de capitão-tenente, enquanto investia grande parte do seu salário na busca da independência financeira. Com a consolidação da sua renda passiva, deixou a carreira pública para empreender no mercado financeiro. Marcel é sócio da Valor, head de conteúdo de finanças do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, IBFES, colunista de A Gazeta, professor de gestão financeira aqui no Centro Universitário FAESA. Marcel, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de contribuir um pouquinho para os empresários. E recebo também Daniel Gonçalves Galvez, graduado em Economia, mestre em Finanças e doutorando na área pela FUCAP, com contribuições acadêmicas e públicas em macroeconomia, regulação e economia do trabalho. Atua também como consultor de dados. Daniel, obrigada por vir aqui e compartilhar seu conhecimento. Obrigado pelo convite, Verônica. Eu espero trazer essa perspectiva econômica e acadêmica e acrescentar bastante para quem está assistindo a gente. Obrigada. E lembrando que o Acelera Empreendedor é uma realização da Aguiar Aceleradora de Ideias e tem parceria institucional com a FAESA. Nossos episódios são gravados aqui no LACOS, o Laboratório de Comunicação e Mercado dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário FAESA. Para começar, é possível a empresa crescer e o empresário ficar economicamente vulnerável? Com certeza. Tem aquele ditado que fala que empresa grande, empresário pobre, né? Que eu foco justamente no negócio, para que o negócio prospere. Principalmente isso é muito comum em startups, por exemplo, que você precisa reinvestir grande parte do lucro para conseguir aumentar o crescimento da empresa, que esse é o game, né, das startups, né? Você fazer um crescimento rápido. Então, é natural que um esforço maior feito na empresa por parte do empresário é comum em determinados modelos de negócio, né? Mas o que deve se entender é que o empresário ele acaba sendo naturalmente sócio do negócio e conforme aquele bolo vai crescendo, ele acaba tendo participação, né, em um percentual daquilo e naturalmente ele acaba tendo um crescimento do seu patrimônio também na pessoa física por conta do sucesso da empresa, né? Mas é isso, e em algum momento, conforme a empresa vai crescendo, ela consegue distribuir os lucros para o sócio, ele começa, de fato, a conseguir fazer o patrimônio na pessoa física, né, e não só na pessoa jurídica. Faz total sentido, né? Essa frase do senso comum, digamos assim. Mas quando a gente vai olhar ali um pouco das pesquisas acadêmicas que a gente tem, é bom, digamos, evitar uma perspectiva de colocar os dois pés no rio, digamos, né? Quem costuma prosperar mais e construir um patrimônio sólido com uma empresa crescendo de maneira saudável e sustentável, a gente vê que realmente não é aquela pessoa que aposta tudo, né? Concentra o capital dela totalmente ali dentro da empresa. Mas, claro, existe uma perspectiva também de você olhar ali, é o seu negócio, né? Você investiu, você ficou sem dormir ali várias noites, então acaba ficando uma coisa um tanto delicada quando a gente vai olhar o caso a caso. Mas é comum, né, essa confusão de patrimônio pessoal com patrimônio da empresa. Tem empresários, por exemplo, que conseguem construir empresas valiosas, mas eles fracassam na construção do patrimônio pessoal, que seria, né, a gente está falando aí de colocar os dois pés. Como fazer essa construção de uma forma mais inteligente, né? Como ir construindo paralelamente ali o patrimônio da empresa e o patrimônio do empresário. Esse equilíbrio, né? E se você for olhar na história também da Constituição de Pessoa Jurídica, se remonta a Roma, né? Então, essas estruturas elas começaram há muito tempo atrás, a Igreja Católica também teve um papel importante na consolidação dessas estruturas organizacionais que fogem do campo da pessoa física, né? E depois com as companhias das Índias, né? Então,
que trouxe essa visão de empresa como a gente tem hoje, que é você ter sócios, você distribuir o risco. Então, quer dizer, um navio Você que ia seguro buscar... também, né? Exato. Né? Um navio que ia buscar especiarias, né? Na Índia, você precisava, de certa forma, ratear, né? O custo dessa operação e os lucros, obviamente, o risco disso. Então, começou esse modelo de sociedade e dessa forma como a gente tem hoje. E aí, a ideia principal da pessoa jurídica é você ter essa separação do patrimônio da pessoa física com o da instituição, da organização, né, a qual você participa como sócio. Isso é super importante que o empresário tenha em mente, porque essa confusão patrimonial ela gera uma série de problemas, inclusive jurídicos. Né, até no ponto principal aqui do título do podcast, né, dessa conversa que você trouxe, se a empresa quebra ou o empresário acaba quebrando, né? É uma pergunta. Pois é, uma das perguntas, inclusive, né? De fato, se você começa a confundir o seu patrimônio pessoal com o da empresa, juridicamente isso pode te dar problemas até. Porque, de fato, se a empresa tiver alguma situação financeira ruim, pode haver uma interpretação, uma tentativa de explorar o patrimônio dos sócios também, de uma forma até mais fácil do que se tivesse tudo realmente já separado, né? Usa-se muito mecanismos de holdings para isso, holding patrimonial ou holdings operacionais. Na própria constituição, né, das empresas, quando você escolhe ali como vai ser constituída a sua empresa, tem essas especificações, né, Exato. de responder ou não com o patrimônio pessoal do sócio, né? Sim, e o normal é ter essa separação. E também tem casos de exceção. Então, se houver fraude na empresa, se tiver um problema trabalhista, então isso tudo entra na questão do processo de falência, né? Que pode realmente atingir o empresário. Uhum. E esse é um ponto de atenção, acho que é pro caso mais crítico, né? Mas desde sempre, separar é sempre saudável. A tecnologia da responsabilidade limitada, né? E aí já é uma história longa, mas ela acaba sendo essencial para a gente entender a separação entre a figura dos sócios ali, pessoas físicas, né? E a pessoa jurídica que realmente, assim, eu gosto de ver como coisas distintas mesmo, né? Não faz sentido você misturar os gastos ali, mesmo que você seja o único sócio, justamente porque, numa perspectiva jurídica ali, se, por exemplo, o juiz identifica que você está fazendo compra do mercado, por exemplo, né? Como com o cartão da pessoa jurídica, você fala... Né? Isso aqui, na verdade, é uma farsa jurídica, né? Traz uma fragilidade, né? E aí o seu patrimônio passa a ser executável nessa perspectiva também, porque o seu patrimônio acaba sendo uma extensão da empresa, e não deveria ser, né? Qual que é o maior erro financeiro que vocês observam, assim, de empresários durante a fase de crescimento do negócio? Principal erro na fase de crescimento. Aí são vários modelos de negócio, né? Igual eu trouxe aqui a questão das startups, que focam muito no reinvestimento do lucro. Acho que depende muito do modelo, né? Uhum. Mas, como o Daniel falou, né? Colocar todos os ovos na mesma cesta representa um risco, naturalmente. Eu que sou do mercado financeiro, sei bem que diversificação é sempre aliada do investidor, né? Seja investindo no seu próprio negócio ou investindo em outras coisas. De fato, você é um investidor, de certa forma, né? Sim. Então, a diversificação ela é muito bem-vinda. Acho que esse é um ponto sensível que talvez muitos empresários não se atentem e acabam investindo 100% no único negócio. E a gente sabe que a gente não tem controle sobre todas as variáveis. Uhum. Então, é natural que a gente tenha alguns percalços no meio do caminho. Quem contava com uma pandemia, por exemplo, quem tinha loja física na rua, né, quem não era de serviço especial, né, serviço essencial, passou por dificuldade. Então, esses são casos que eu vejo, assim, de concentração de patrimônio, de energia em um único negócio, que realmente gera um risco adicional ali para o empreendedor, né? Uhum. Essa parte da reserva é bem importante, né? Isso, inclusive, está bastante ligado à falência das empresas e dos sócios, né? Principalmente quando a gente olha que se o cara não tem, pelo menos um ano ali de reserva, né? Inclusive, tanto pessoalmente quanto dos gastos da empresa, fica ele fica numa posição muito vulnerável, né? Então, essas provisões, tanto pessoais quanto da pessoa jurídica, são essenciais para atravessar esses períodos mais delicados, né? E, assim, é muito fácil falar, né? A gente tá aqui apontando um monte de dedos, né? Eu sei que a realidade é muito mais complexa, mas quanto mais cedo o empreendedor se atenta para esse fato e começa a agir nesse sentido, mais blindado ele fica a esses períodos. Uhum. Alguns casos de startups, como eu estava comentando, alguns empreendedores, inclusive, se arrependem, né, de terem sido diluídos, que a gente fala. Então, você consegue dinheiro de outros investidores. E esse é o grande trunfo da pessoa jurídica, né? Você conseguir investir com dinheiro de terceiros. Uhum. Então, imagina, se você tem 10 mil reais para abrir um negócio, isso vai entrar no seu capital social ali. Uhum. Agora, se você estivesse investindo isso a 20% ao ano, em 10 anos, salvo engano, você teria ele em torno de 60 mil reais.
Agora, se você estivesse empreendendo com 10 mil reais num negócio e usando capital de terceiro, seja de novos investidores, seja até de crédito, eventualmente, você consegue alavancar esse resultado, você consegue uma taxa interna de retorno do projeto muito maior. Então, esse é o grande barato da pessoa jurídica, você ter a possibilidade de usar recursos de terceiros. Imagina, se você for construir um imóvel, né? Você estabelece ali, a gente tem a figura da SPE, né? Sociedade Propósito Específico, né? Nessa estrutura, você consegue captar investidores para o seu empreendimento. Se você não criar um CNPJ desse, juridicamente fica muito frágil a pessoa te mandar um Pix para sua pessoa física. Isso vai entrar como contabilmente? É uma doação? É o quê, né? Como é que é esse contrato? Então, até para o investidor, isso representa um risco real dele não ver esse dinheiro voltar. Então, você cria uma estrutura e que você consegue captar recursos de terceiros. Esse é o grande barato. Então, a ideia da empresa é essa, e o empreendedor, naturalmente, ele tem que fazer algum aporte de capital social em algum momento, mas a ideia é que esse organismo vivo, né, capte recursos por conta própria, seja de investidores ou de crédito, e reinvestir no lucro da operação. O ideal é que isso aconteça, né? Agora, a partir do momento que você tem o seu negócio rodando, você entende o funcionamento dele, principalmente numa perspectiva financeira, aí você pode tratar ele como se fosse um investimento que está competindo, né, com o custo de oportunidade. Você investir ali em outra empresa, no mercado financeiro, ou comprar um título de renda fixa, ou você colocar mais capital, né, enfim. Então, você consegue tornar o seu negócio muito mais comparável com outras possibilidades de rendimento de capital, né? Então, e esse percentual, né? Desculpa só complementando. Fica à vontade. Eu acho que depende de cada negócio, do modelo de negócio que a pessoa está construindo, mas antes de mais nada, você tem que fazer algum mínimo planejamento. Então, monte uma estrutura, né, num modelo de negócio que vai trazer metas de lucro, de retorno do capital para o seu negócio. A partir dali, você vai começar a saber quando vai ser a hora de você distribuir mais dividendos ou não. Né? Mas, de fato, ter o Prolabore, como você trouxe esse ponto, é super interessante, porque isso já começa, dentro daquilo que a gente estava conversando, a separar o patrimônio de pessoa física com jurídica. E o Prolabore, inclusive, ele entra dentro da previsão de custo, digamos, com o pessoal do negócio. Sim. Né? Então, isso já traz uma previsibilidade para o fluxo de caixa da empresa, dos pagamentos que ela já deve fazer, inclusive para você. Né? Então, esse ponto é interessante, é importante, tanto para evitar problema, como a gente trouxe no caso mais extremo de uma falência que seja, mas também para trazer a prosperidade do negócio, porque se você tem um negócio organizado, você consegue investidor, por exemplo, que é um ponto importante para muitas empresas. Sim, com certeza. Agora, vocês já falaram, né, para não colocar os dois pés, mas eu queria saber os riscos ali. Quando a gente pensa assim, no empreendedor que ele reinveste tudo na própria empresa, quais são os riscos que ele corre? Do outro lado também, né, se ele não... Enfim, queria saber os dois lados. Eu acho que... Se quiser... Fica à vontade. Acho que estou pegando muita palavra, que eu vou ficar um pouco mais... Mas eu acho que essa questão de colocar os dois pés traz aí 2 pontos de atenção, né? Que é a questão da confusão patrimonial, porque se a pessoa está colocando os 2 pés no empreendimento, naturalmente ela tende a confundir o patrimônio, porque se ela não tem patrimônio na pessoa física, ela vai precisar contar com o patrimônio da pessoa jurídica, né? E o segundo ponto é a concentração do seu esforço, do seu ativo pessoal em um único segmento. Por exemplo, quando a gente vai investir na Bolsa de Valores, em ações que seja, a gente passa a ser sócio desses negócios, né? Empresas de capital aberto. É natural que na montagem de uma carteira de investimento desse tipo, você distribui em diferentes setores, né? E às vezes empresas do mesmo setor. Então, essa diversificação na parte dos investimentos pode ser uma lição para os empreendedores. Tem até um caso interessante, Guilherme Afonso. Se o pessoal procurar na internet, encontra lá essa história bem legal. Esse cara, ele tocava um negócio da Caterpillar junto com o pai dele, né? Acho que, se não me engano, no Nordeste. E ele via o seguinte, olha, a gente precisa comprar os concorrentes, porque ele via o mercado estrangeiro, o mercado americano e tudo mais. E lá, esse mercado de máquinas amarelas, como a gente fala, né? É muito concentrado em poucos fornecedores. Só que sempre que ele tinha a oportunidade de comprar o concorrente estava indo muito bem. Porque, quer dizer, ele estava no mesmo setor, né? Ele tinha dinheiro para comprar o concorrente também estava indo bem. E o valuation, né, a avaliação daquele negócio estava muito alto. Então, embora ele tivesse o dinheiro, ele não conseguia comprar porque o outro negócio do concorrente também estava indo muito bem, era caro de comprar, né? Quando o concorrente estava barato, a possibilidade dele comprar era alta, ele também não tinha o dinheiro porque ele estava no mesmo segmento. Então, ele não conseguia resolver esse problema. Aí, o que ele começou a fazer? Olha, eu vou comprar participação em outros negócios de segmentos diferentes. Em algum momento vai ter um contraciclo aí que eu vou tirar dinheiro daqui e colocar lá. Sim. E como é que ele poderia fazer isso? Ele poderia abrir outros negócios, só que ele não tem a liquidez
Ele não tem a possibilidade de vender rápido aquele ativo. Uhum. Aí ele foi para a Bolsa de Valores, porque a Bolsa de Valores você consegue investir em empresas, diferentes segmentos, com liquidez, né? Só você fazer uma oferta lá na Bolsa, alguém vai comprar. Uhum. Então, chegou um momento, inclusive, que ele tinha a capacidade de comprar muitos dos concorrentes dele, porque as ações... chegou esse momento, né? Esse contraciclo das ações, principalmente bancárias, que ele investia na época, trouxeram um bom retorno para ele, e os concorrentes estavam baratinhos, porque estavam no momento ruim desse setor. E aí, nesse momento, ele, inclusive, resolveu vender a empresa dele, e ficar só com as ações, porque estavam dando muito certo. E hoje ele é um dos maiores investidores da Bolsa aí no Brasil. Então, um caso interessante de sucesso aí pela diversificação. Mas aí a gente tem essa questão da Bolsa ser também um investimento de risco, né? Pelo que eu entendo, assim, pelo que eu acompanho, por exemplo, do Barsi, por exemplo, eu acho que tem que ter... É algo que tem que ter uma inteligência emocional bem equilibrada ali para você... Não só a inteligência financeira, mas a inteligência emocional conta muito, né? E lembrando que ações são ativos para longo prazo. Então, igual no caso do Guilherme, ele fez essa compra, ele não sabia quando ia acontecer esse contraciclo. Mas é natural que segmentos diferentes tenham algum contraciclo em algum momento. Sim. Então, ele ficou só esperando, né? E a gente tem que entender também que mercado de ações é participação em negócio. Quer dizer, se o empresário ele tem uma empresa, ele está assumindo um risco de equity, de negócio. Sim. Se ele está comprando uma ação, ele também está assumindo um risco de equity, de negócio, inclusive de empresas muito maiores que a dele, provavelmente, porque já são de capital aberto, né? Sim. Então, quer dizer, a percepção de risco pela volatilidade, que é aquela oscilação de preço, que é cotada no mercado diariamente, pode induzir a pessoa a identificar um risco que talvez no negócio dela esteja assumindo um risco ainda maior. Sim, é porque quando a gente fala comprar ação, parece uma coisa mais subjetiva, mas você está se tornando um sócio de uma grande empresa, pronto, só que com uma parcela menorzinha. Com uma cotação diária. Só que também o capital envolvido ali é muito maior, né? Por isso que a gente tem essa participação diluída, claro. Mas, assim, da mesma forma que a gente pode olhar, né, na ótica do mercado financeiro, vou colocar todo o meu patrimônio, sei lá, em Petrobras, em Vale. Alguém vai falar assim, não é uma boa estratégia, né? De maneira análoga, eu vou colocar todo o meu patrimônio na minha empresa. Não é uma boa estratégia. Então, assim, a gente tem toda a questão psicológica ali, emocional envolvida, que inclusive esbarra no que você citou ali em relação ao Barsi, mas a gente precisa ser racional porque é algo financeiro inerentemente racional. Então, assim, é muito arriscado a gente tomar essa perspectiva de que, bom, vou investir 100% no meu negócio e tudo mais, né? Inclusive, sobre esse ponto de colocar os dois pés, tem até uma analogia bastante interessante sobre viés de sobrevivência, né? Que a gente olha lá os grandes empreendedores que investiram tudo e tudo mais. Só que quando você olha esses caras que sobreviveram, você tá só para eles, você tá ignorando todo mundo que deixou de chegar nessa posição, né? Inclusive, se você olhar lá, digitar no Google avião, viés de sobrevivência, você vai ver a imagenzinha lá de um avião com catapora, que é justamente na história ali, né? Que é uma história real, os aviões, durante a Segunda Guerra, que voltavam das batalhas aéreas, eles tinham aqueles furos ali, aqueles tiros na fuselagem do avião. O que é o senso comum, né? Você fala, bom, vou reforçar essa parte aqui que tá furada, porque isso aqui tá prejudicando a boa performance do meu avião na batalha. Só que o pessoal chegou na conclusão lá, os engenheiros e os matemáticos estavam pensando nesse problema. Foi o matemático Abraham Wald, esse cara aí. Eu tinha esquecido, mas eu já ouvi essa história até com Friedman, né? Então, enfim, tem muitas lendas envolvidas nisso, né? O pessoal tava ignorando os aviões que não voltavam. Então, o que concluíram? Cara, a gente tem que reforçar os pontos mais vulneráveis que... Se o avião tomar um tiro nessa área aqui, que é tipo a hélice, o tanque de combustível, o avião não vai voltar e eu não vou ter esse dado. Né? Então, até a ausência de dados ali é uma informação relevante, que a gente não ver ali de maneira muito simples, isso acaba viesando a nossa visão. E acha, não, eu tenho que colocar tudo ali porque é isso que vai dar certo. Pode ser que dê. A gente tem exemplos, né? De fato. Só que a gente conta nos dedos quantos exemplos tem de pessoas que, enfim, abdicaram da vida inteira para investir numa empresa e deu certo. O empresário tem que olhar onde é que não tem marca de bala na aeronave dele para ele reforçar, né? A ideia é essa, e não o contrário. Agora vamos fazer um exercício aqui. Eu acho que é um exercício legal, olhar para trás e ver, num caso crítico, o que me faria quebrar naquele modelo, né? Naquele momento, se eu não tivesse um caixa. Pega algum cenário, eu às vezes falo para os clientes, pega algum cenário que foi ruim para o seu negócio. Se você não tivesse caixa, você teria quebrado em quanto tempo? Acho que é um exercício legal para fazer. Porque aí vai depender de setor. Por exemplo, quem tinha uma loja, estava pagando aluguel, teve que renegociar o aluguel da loja, não quebrava. E muitos quebraram. Sim. E provavelmente quebraram porque não tinha uma reserva financeira.
para conseguir passar por esse turbilhão. Então, é pegar casos críticos, às vezes eu faço pergunta, né? Pô, e como é que foi a sua empresa na pandemia? Algumas empresas até cresceram, por exemplo, empresas do digital, né? Esses eventos são tanto raros, né? Uhum. Acho que antes da pandemia, que seria mais comparável, acho que foi a gripe espanhola, Sim. quase 100 anos antes, né? Uhum. Então, são eventos relativamente raros, mas eles acontecem e quando a Cisne gente negro, olha... e quando a gente olha para numa perspectiva setorial, eles são mais comuns, assim, digamos, né? Por mais que a economia toda não esteja passando por um cenário de baixa pesada, algum setor ali vai estar passando por um momento difícil. Então, pode ser que o seu setor seja o escolhido da vez, né? Momento de juro alto agora, né? Para quem pegou, por exemplo, o Pronamp, pós-fixado ainda, juro indexado à inflação CDI, passou aperto, ainda tá passando e eventualmente até quebrou, né? Sim. Então, primeiro, se for pegar crédito, pensar mais num crédito pré-fixado, né? Porque se você coloca um indexador ali, principalmente no Brasil, que a gente tem muita volatilidade, a taxa de juros pode, igual na pandemia, saiu de 2, agora tá em 15, chegou a 15, agora tá 14,5. Então, assim, uma volatilidade gigantesca no juro, isso quebra muito negócio mesmo. Sim. Agora, eu vejo assim, que a gente fala muito de planejamento financeiro, planejamento disso, planejamento daquilo, mas a gente não tem uma cultura de planejamento de vida, né? Porque com uma cultura de planejamento de vida, de entender, daqui a 5, 10 anos que ela tá fazendo, você consegue tanto mensurar de uma forma mais inteligente o seu patrimônio pessoal, quanto também ali entender o que você precisa, né? E te ajuda a esclarecer também a questão do patrimônio empresarial. Então, essa cultura do planejamento de vida seria muito interessante se a gente tivesse, a gente aprendesse isso desde criança, enfim. Mas, vamos supor que a nossa empresa começou a entrar em crise, né? Nessas situações, quais são os erros mais comuns dos empresários quando a empresa começa a entrar em crise, assim? A gente já, né, tem a história do avião ali, mas quais são os erros que mais, assim, ajudam a afundar rápido, digamos assim? Eu acho que o primeiro ponto de atenção é nunca colocar emoção junto com negócios ou finanças. Uhum. Porque, principalmente, talvez até entre no segundo ponto, é claro que tudo passa. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. E o ser humano ele tem uma tendência, deve ser algum viés, né, de tentar projetar o futuro com base no presente. Uhum. Então, quer dizer, hoje a gente está, igual na economia, o cenário de juro alto. E muitas pessoas estão precificando esse juro alto para os próximos 10 anos, 20 anos, às vezes. E isso pode ser um erro muito grande de projeção, de planejamento, né? Então, tanto para situações ruins quanto para boas, né? Então, como eu falei, na pandemia chegou o juro de Selic de 2%, as pessoas pegaram um Pronamp pós-fixado a CDI, entendendo que aquele juro ficaria, imagino, por muito tempo, né? Na visão, na ideia daquelas pessoas, aqueles empresários. E não aconteceu. Então, acho que a maior certeza que a gente tem é que as coisas mudam. Então, numa situação de crise, como você trouxe, primeira coisa, colocar a emoção na frente é um risco grande, porque aí você toma atitudes irracionais. Segundo ponto é entender que as coisas não permanecem como estão para sempre. E, naturalmente, eu acho que um ponto muito importante é você estar em contato com pessoas que estão, de repente, numa situação semelhante, ou pessoas que já passaram por isso, Sim. Porque isso te dá uma visão sobre o que fazer. E é tão importante a gente conversar e a gente se inserir num grupo, né? Existem vários grupos aqui no estado mesmo, né? De troca de experiências entre empresários. Eu acho super valioso isso, porque é muito mais barato você aprender com o erro do outro, né? Sim. Como a gente diz. Então, pessoas que já quebraram negócios têm muito a oferecer em termos de conteúdo, de visão de negócios pra gente. Então, esse contato acho que é super importante. Então, se está em crise, converse mais com pessoas que já passaram por isso, esteja em contato, não se emocione e entenda que tudo passa. Infelizmente, a gente não tem muito essa cultura de compartilhar os erros, né? São recentes esses eventos de compartilhamento de erro. Veio mais de uma pegada internacional e a gente foi começando a reconhecer que falar sobre o erro é importante para evitar enfim, evitar próximos erros, como você disse, errar barato. E no Brasil a gente vê erro como fracasso, às vezes, né? Sim. Lá fora é diferente, né? Mas como aprendizado e experiência. Então, essa visão diferente muda a perspectiva da situação. Como se aquilo que o cara passou, né? Tipo, naturalmente coloca ele numa situação que ele é ruim, né? Ele não foi capaz de lidar com a situação, quando, na verdade, bom, se a gente fosse levar isso ao pé da letra, a gente teria, sei lá, N empresários aí que são mundialmente reconhecidos, não existiriam se no mundo dominasse essa cultura aí de o falir é igual a fracassar, né? Então, de fato, a gente precisa ter essa mentalidade mais pró-erro, né? Mas, assim,
Eu tava vendo há um tempinho atrás um podcast sobre o fundador da Netflix. E ele fala, eu não sou um cara que vai tocar a empresa. Eu sou o cara que funda a empresa, né? Ele reconhece a posição dele. Sim. Ele criou ali o modelo de negócio inicial, né? Que tem aquela história de que eles mandavam DVD por correio, esse tipo de coisa. Mas na hora que começou a transformar no streaming, ele já falou, olha, eu não tenho mais condição de dar conta desse negócio aqui, então eu vou sair, né? Tirou os milhões dele, obviamente. Mas ele entende a posição dele, as limitações dele. Então é um exercício, digamos, de humildade muito grande que a gente precisa fazer. Olha, o que eu sou bom, o que eu não sou, o que eu preciso de ajuda, o que eu consigo fazer sozinho. E aí você explorar essas potencialidades que você tem e também mitigar as dificuldades que a gente tem. Acho que isso é essencial para o bom funcionamento do negócio. Essa é a visão estratégica, né? Perfeito. Perfeitamente. E as suas dicas para quando a empresa está quebrando, o que não fazer? Olha, assim, acho que uma das principais visões que a gente tem que ter é não deixar a emoção tomar a razão, no sentido de a maior parte das empresas quebra porque o dono não reconheceu que a empresa está quebrando. E aí você tem alguns recursos, né, tipo o artifício da recuperação judicial ali, enfim, que podem mitigar. Não é que, garantido que a coisa vai dar certo, mas você pelo menos começa a juntar ferramentas, colocar ferramentas na mesa para mitigar o efeito caso ocorra mesmo, né? E você não se prejudicar ali pessoalmente também, enquanto você reverter a situação. Né? E, mais uma vez, conhecer muito bem o negócio. Conhecer a operação e a parte financeira de como se tocar o negócio também. Conhecer as métricas. Qual que é... Às vezes, para reverter, eu preciso investir numa máquina. Tá, qual que é a taxa de retorno, né? Qual que é o ROI ali? Quanto que tá o meu ROI, né? O meu retorno de equity, né? Do meu patrimônio líquido. Essas métricas têm que estar, assim, fresco na mente para você entender a performance do negócio, se você está caminhando para a recuperação ou se você está indo para o precipício. E precificação, né? Acho que é super importante. Muitos empresários, às vezes, tocam operação com custo maior do que a receita, cara. Sim. Inclusive aqui na FAESA, na questão de gestão financeira, né? Que eu ajudo os meninos ali da odontologia, na verdade, a precificarem os seus serviços, né? Porque, imagina, um profissional da área de serviço que tem um custo de insumos, né? Como um profissional da odontologia, um dentista, precificando errado. Ele tá pagando para trabalhar, às vezes. Sim. Mesmo, né? Não dá para precificar errado. Agora, e o contrário, gente? A gente falou, né, do que não fazer quando a empresa está entrando em crise. E o que não fazer quando a empresa está prosperando? A gente tem que tomar muito cuidado com o quanto a gente se coloca no negócio. Beleza, o negócio está crescendo. Às vezes vale mais a pena você mitigar um pouco esse crescimento e olhar para si e o seu patrimônio, quanto que está sendo composto ali nesse contexto e, beleza, a minha perspectiva aqui de crescimento seria, sei lá, 50%, eu vou olhar, colocar ali só um 30%. Para eu, se a minha previsão tiver errado, eu me resguardar. Não sou pego ali, né, de calça curta. Então, eu, até um viés um pouco pessoal, admito, eu sou mais conservador em investimento. Né, mas não... Isso também se transporta quando eu vou avaliar o negócio, quando eu vou empreender, né? Inclusive, lá em casa, a gente discute bastante sobre isso, mas, a gente vai usar o nosso carro para fazer, sei lá, visitar um cliente. Cara, quanto é que custa o combustível disso, né? Parece pequeno, mas isso é essencial para você entender a rentabilidade do seu negócio. Se você ignora custo, você está precificando errado. E preço é uma das principais... O preço do que você está vendendo é a principal variável do seu negócio. Sim. Então, se você não dá a devida atenção àquilo, assim, desculpa a provocação, mas é de se questionar. Você está realmente investindo no seu negócio? Você está dedicando o quanto você deveria se dedicar ao seu negócio, né? Então, fica aí a provocação. E acho que as dicas são as mesmas, né? Emoção, não confundir, não projetar errado o futuro, né? O que tá indo bem não vai ficar bem para sempre, e conversar com quem passou por isso. E principalmente não deixar ganância, né? Que aí entra até nessa parte da emoção, tomar conta, porque se o negócio está indo muito bem, não significa que ele vai bem para sempre. E naquela taxa de crescimento, né? Porque é normal, como você até trouxe esse ponto, existe a fase de crescimento da empresa, depois a fase de consolidação. Sim. Então, na fase de crescimento, você espera um retorno diferente da fase de consolidação, e a fase de consolidação chega para todo o negócio. Sim. Porque você não consegue expandir market share infinitamente, né? Inclusive, em relação à fase de crescimento, assim, você não vai ter o seu patrimônio crescendo na mesma proporção que a empresa está crescendo. Isso aí, uma coisa compete com a outra, né? Então,
Ou você tem uma postura mais conservadora, ou você assume que você realmente não vai, seu patrimônio pessoal não vai crescer tanto quanto a sua empresa está crescendo. Uhum. Não dá para conciliar as duas coisas dessa forma sem você ativamente fazer isso. Né? Cair na ilusão de que a receita que está crescendo aqui da empresa é a minha receita também. Então, Sim. vai também naquela conversa da separação entre pessoa jurídica e pessoa física. Quais estruturas jurídicas e financeiras que a gente pode trazer que ajudam a proteger os bens, né? Da empresa e do empresário, no caso. Perfeito. A gente comentou sobre holding, né? Então, acho que holding é um mecanismo que para separar o patrimônio, digamos, operacional da sua vida, do seu negócio, do seu patrimônio pessoal, né? Então, tem a holding do seu patrimônio, tem a holding da sua empresa, né? Então, deixar isso bem separado. Claro que holding é preciso conversar com um especialista e fazer conta, ver se compensa também na sua etapa, na sua fase de vida, né? Ou do seu negócio. Mas são ferramentas, né, já é uma ferramenta jurídica que ajuda bastante. Dentro da questão financeira, é entender que existem investimentos de curto, médio e longo prazo. Uhum. E os produtos financeiros, os ativos que você vai investir, você vai alocar o seu recurso, são diferentes para cada uma dessas caixinhas. Sim. Então, como eu trouxe o caso do Guilherme Afonso, né, ele fez um investimento de longo prazo em ações, buscando um contraciclo dos setores para ele conseguir comprar os concorrentes dele. Mas, obviamente, que ele já estava com o curto prazo, o médio prazo resolvido ali no negócio dele, né? Uhum. Então, igual você falou, pô, vou investir em ações, é muito arriscado, mas depende se você já está com a sua reserva de emergência, se você já está com seus projetos de médio prazo atendidos, você pode eventualmente partir, né, para equity, porque, naturalmente, você tem um retorno esperado maior pelo prêmio de risco, né? Uhum. Não faz sentido o empresário empreender esperando o mesmo retorno da renda fixa. Sim. Senão ele vai lá, fecha a empresa e compra a CDB. É melhor, né? Exatamente. Trabalho, Né? a cabeça fica mais tranquila. Então, as ações são algo semelhante, né? Você tem empresas ali. Se uma Petrobras, por exemplo, não tiver uma perspectiva de retorno nas ações dela maior do que o título que ela está emitindo, uma debênture que seja, pô, vai fechar as portas, vai comprar a debênture da Vale, virar uma holding financeira. Entendeu? Virou financiador, né? Então assim, existe um prêmio de risco natural no empreendedorismo, que é esperado e que pode ser usado, mas no momento certo, com os ativos certos, diante de uma estrutura financeira correta. Tá, perfeito. Agora, existe um momento em que preservar o patrimônio pode ser mais importante do que o crescimento da empresa? Acho que preservar é sempre importante. Né? Acho que isso se torna mais importante conforme a pessoa vai ficando mais velha, né? Porque você está falando ali se você porventura perder ali, digamos, a capacidade de tocar o seu negócio, aquela renda que foi gerada ao longo dos anos tem que dar conta de ser sua aposentadoria, digamos. Mas não o negócio ser a sua aposentadoria, mas sim a capacidade de construir patrimônio que aquele negócio gerou para você. Sim. E esse patrimônio ser a sua aposentadoria. A empresa em si, assim, pode compor alguma coisa da sua carteira, né, de ativos, mas não deve ser digamos, a sua galinha de ovos de ouro. Você vai construindo as coisas de maneira, digamos, holística, né? Colocando cada coisa na sua caixinha e a sua empresa ser mais um ativo dentro da sua carteira, digamos. Vocês já citaram alguns aqui, mas eu queria saber, assim, quais são os investimentos que vocês trariam para a mesa que são interessantes para o empresário diversificar o patrimônio dele? Já falou das ações, mas outras... assim, só fazendo um disclaimer aqui, tá? A gente fala de ações, fala de investimentos, mas é importante estar perto de um profissional, você fazer lá o seu perfil de investidor, existe toda uma fiscalização em cima disso, né, da CVM, Sim. Então, qualquer ativo que a gente comentar aqui não é uma recomendação de investimento, Sim. Tá? Mas, mais uma vez, se você tiver com foco em curto prazo, por exemplo, em empresas, existe um ativo que pode ser interessante para muitos casos, principalmente se o caixa for um pouco maior, que faz realmente diferença, operação compromissada. Isso existe nos bancos, isso existe em instituições conhecidas, consolidadas aí pelo público. Basicamente, quando você faz um investimento de curto prazo, e aí eu estou dizendo para a empresa, o caixa quente, né? Então, dentro de 30 dias que você investe, já precisa usar o dinheiro, incide IOF. Imposto sobre Operações Financeiras, que é bem agressivo, inclusive ele tem uma tabela regressiva, começa lá em 96%, acho que no D1, né? E cai a zero depois de 30 dias. Para a pessoa física, isso não é tão relevante, normalmente a pessoa investe esperando resgatar o dinheiro depois de um mês, pelo menos, né? Normalmente, né? Eu espero que sim. Mas para empresas é muito comum você ter esse operacional com esse caixa quente que a gente fala. Então, se você não paga IOF,
já é uma vantagem interessante. Então, vale a pena dar uma olhada em operações compromissadas, né? Algumas corretoras disponibilizam isso com valores muito baixos. Os bancos normalmente oferecem, grandes bancos oferecem para empresas muito grandes. Mas hoje o mercado está bem democrático, né? Você consegue com pouco recurso investir nesse tipo de produto. E isso potencializa o retorno desse caixa de curto prazo. Imagina uma academia, por exemplo, ela recebe a mensalidade dos alunos e vamos supor que ela tenha 5 dias ou poucos dias para pagar já a conta de luz e toda a estrutura que ela precisa de custo, né? Então, se ela vai deixar esse dinheiro investido 5 dias com IOF, num CDB de liquidez diária, por exemplo, que tem IOF, vai comer grande parte dessa rentabilidade. Agora, se ela investe em compromissada, ela tende a ter uma rentabilidade maior, mas vale a pena simular cada caso. Uhum. Inclusive, os avanços recentes de tecnologia, principalmente, né, acho que democratizaram bastante os investimentos. Isso coloca, digamos, mais rentabilidade ali, inclusive pro giro, né, do negócio, pro caixa, mas também impõe, pelo menos na minha perspectiva, uma responsabilidade muito maior do empreendedor de entender o que ele está fazendo ali, né? Entender esses instrumentos e ver qual que é a melhor possibilidade ali para ele dado o momento que ele está. Então, realmente, esses avanços contribuíram bastante para uma boa rentabilidade, mas a gente precisa também de sentar, estudar, conversar com o especialista para entender ali, né, se esse cara também, às vezes, está bem intencionado, porque muitos, infelizmente, não entender estão, os conflitos né? de interesse, super importante. Então, e analisar ali que realmente o que é melhor para o nosso negócio, né? Às vezes, beleza, até consigo pegar ali um título de curto prazo que vai me dar essa liquidez que eu preciso para o meu negócio. Mas, por exemplo, no IOF, para você ficar mais livre, se você quiser ser um pouco mais conservador, você tem que ter uma reserva de caixa maior, porque aí você consegue dar conta ali de, enfim, ficar num período maior do que um mês ali para essas retiradas, né? E aproveitar essa rentabilidade em vez de você deixar dinheiro parado na conta corrente, que aí realmente não é uma possibilidade muito interessante. Zero chance. Sim. E o que vocês percebem em comum entre os empresários que sobreviveram, né, conseguiram manter a empresa competitiva no mercado por diferentes crises? O Warren Buffett, né, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, já foi o cara mais rico do mundo, está sempre entre os top 10, imagino, ali da Forbes. Acho que é uma boa referência, porque ele não só é investidor, mas ele também é empresário, né? Então, e ele fala que o fato de ser empresário ajuda o fato de ser empresário ajuda ele a ser investidor, e o fato de ser investidor ajuda a ser empresário. Então, essa cabeça de empreendedor ajuda ele a encontrar oportunidades, né? Principalmente no mercado de ações, que ele atua bastante, e a cabeça de investidor, de pensamento de longo prazo, faz com que ele consiga estruturar empresas mais perenes, né? E ele tem várias frases, né? Mas uma das grandes frases que ele tem é: regra número 1, nunca perca dinheiro. E a regra número 2 é: não esqueça a regra número 1. Essa frase eu acho fantástica, porque traz um conceito de conservadorismo da parte dele, muito focado, cara, você não precisa... Ele tem outra frase, vou até citar de novo, para complementar a resposta. Ele diz: você não precisa fazer coisas extraordinárias para ter resultados extraordinários. Então, muitas das vezes, é muito mais uma questão de querer perder menos do que de ganhar mais. Se você projetar qualquer rentabilidade coerente no longo prazo, você fazendo aportes consistentes, você tem um resultado fantástico lá no final. Então é muito mais a questão de consistência, de preservar o que você construiu. Por isso, quando você fez a pergunta, né, quando é hora de preservar, eu falei em qualquer momento, porque até mesmo para quem está começando, se começar com essa mentalidade, eu acho que vai evitar muito apuro. Mesmo que essa pessoa tenha um patrimônio pequeno e assumir certos riscos, de repente compense, né, como você trouxe. Mas ter essa mentalidade de preservar o seu capital, o que você constrói, é que realmente traz perenidade para o negócio. Inclusive, seguindo um pouco dessa linha de raciocínio, liquidez é essencial, né? Você ter ali essas reservas para esses períodos que o seu negócio vai passar, toda a economia vai passar, né? Esses períodos de recessão são essenciais para você conseguir atravessar, né? Dívida não é 100% negativo, né? Um negócio às vezes precisa ali de tomar dívida para prosperar, para conseguir atravessar determinados momentos, para crescer. Na perspectiva econômica, a gente está trazendo consumo futuro ali, o investimento futuro para o presente. Porque a gente, né, supondo ali que o cara sabe o que está fazendo, porque ele entende que ele vai ter uma rentabilidade maior do que o quanto ele está pagando, né, naquela taxa. Agora, quando a gente vai olhar os casos de sucesso, o endividamento é muito baixo. Tem dívida, mas ele é muito baixo. Né? Então, isso blinda o patrimônio ali, tanto da empresa quanto do empresário, para atravessar esses períodos. O Warren Buffett, ele fala mesmo que ele não gosta de dívida mesmo, assim, né? Então, porque realmente representa um risco grande. Inclusive, se você for olhar empresas endividadas na Bolsa de Valores,
você vai ver que a cotação dela está bem amassada. O mercado detesta empresas endividadas. Sim. Para os empresários brasileiros, falta uma visão de crise como oportunidade? Como que vocês veem isso? Eu acho que empresário brasileiro é uma águia, né? Para viver num país com tanta volatilidade, com tantas crises recorrentes, são realmente pessoas admiráveis. E acho que estão acostumados a lidar com isso muito mais do que em muitos países onde você tem uma volatilidade de juros muito menor. Então, na verdade, eu diria que o brasileiro que prospera no empreendedorismo é um baita gestor, um baita empreendedor, porque ele realmente consegue extrair oportunidade das crises, que são muito recorrentes. E eu acho que o brasileiro tem esse talento por uma questão de necessidade conjuntural, né? Assim, o que a gente tem de mortalidade infantil, digamos, de pessoa jurídica no Brasil é gigantesco também, né? Assim, quando você fala do empreendedor ali como sendo alguém que tem essa visão muito sólida em relação aos negócios, minha interpretação, né? Eu entendo que é o cara que já está um pouco mais de tempo. Mas a gente tem muita gente ali tentando e não conseguindo passar dos 5 anos da pessoa jurídica, né? A maioria fecha as portas antes dos 5 anos, de acordo com os dados aí do Sebrae, né? Assim, acho que 80% não passa do primeiro ano e, enfim, nos 5 anos ali sobra 5% do que surgiu, né, nos últimos 5 anos. Então, Muita coisa. É algo bem assustador, assim. Porque o mercado é assim, né? A gente fica, em certo aspecto, triste com esse fato, né? Porque, pô, a gente entende, as pessoas investiram ali, né? Colocaram a poupança ou se endividaram porque acreditavam num sonho, tinham um objetivo, mas, ao mesmo tempo, também, quando a gente vai olhar o porquê que essas empresas faliram, no geral, não é porque o produto era ruim ou porque o negócio em si era ruim, mas porque não se tinha uma visão financeira muito aguçada do que o negócio representa, de fato, né, na vida da pessoa. Então, acaba sendo essencial você, mais uma vez, né? Parece que eu tô falando a mesma coisa há bastante tempo. Se aplica tudo. Mas é essencial a gente entender o funcionamento financeiro do nosso negócio mesmo. Uhum. Agora, eu quero fazer, a gente já está encerrando, quero fazer para vocês uma pergunta que foi feita lá no início deste episódio. Então, Marcel, começar com você. Se a sua empresa quebra, você quebra e por quê? Não. Não, de jeito nenhum. Como a gente trouxe a questão de entender uma quebra de um negócio, algo que deu errado, saiu dos seus planos, como um aprendizado muito mais do que um fracasso, né? Por isso eu acho que entender que os negócios não devem, mas quebram, fazer o quê? Né? Principalmente como a gente trouxe aqui condições conjunturais no Brasil que contribuem para esse cenário, né? Como você trouxe os dados do Sebrae, mas dependendo do que levou àquela quebra da sua empresa, isso pode naturalmente afetar o seu patrimônio na pessoa física, né? Então, principalmente se envolver fraude, questões trabalhistas, normalmente, né? A justiça entende que os sócios são responsáveis também na pessoa física. Então, é importante saber que um empreendedor, ele assume responsabilidades que devem ser consideradas e levadas muito a sério no âmbito jurídico também, mas o fato de você ter quebrado negócios não te faz uma pessoa fracassada, muito pelo contrário, te faz uma pessoa que aprendeu bastante e que provavelmente está mais perto do sucesso agora. A minha resposta é não, eu entendo. Mas pessoalmente falando, né? Justamente por entender a necessidade de separar a minha pessoa física da pessoa jurídica. Como empreendedor ainda estou começando também, então... mas ao mesmo tempo... Justamente por ter essa perspectiva acadêmica, esse histórico acadêmico, a gente entende que a gente precisa estudar bastante e aprender com os erros dos outros, né? É mais fácil, claro, tem coisas que a gente só aprende quando a gente vive, de fato, né? Isso ficou um tanto mais claro depois que eu comecei a entender melhor a vida, né? Mas isso não me impede de aproveitar as experiências dos outros e olhar o que eles acertaram, o que eles erraram, né? Então, essa troca com grupos de empresários acaba sendo extremamente essencial, mas, além disso, também não deixar confundir o que é a empresa e o que sou eu. Então, a gente precisa, sim, ter e praticar, por mais difícil que seja, né? Não deixar... coisas eventuais vão acontecer, né? Mas não deixar isso virar rotina. A partir do momento que você deixa isso virar rotina, aí sim o seu negócio fica mais vulnerável para falir. Então, realmente, precisamos dessa responsabilidade. Excelente.
Perfeito. Considerações finais? Bom, acho que você que está vendo a gente aqui nesse bate-papo, muito prazeroso, inclusive, agradeço pelo convite. Gostaria de trazer algum ponto de esperança. Hoje a gente está vivendo uma conjuntura complicada, com juro alto, empreender no Brasil não é fácil, nunca foi, provavelmente, não será, imagino, também, pelo menos no curto, médio prazo. Mas o prêmio de risco, como eu falei, que se consegue no empreendedorismo, dada a sua característica, pode compensar. Acho que vale a pena você pensar nisso, você empreender, você buscar alcançar os seus sonhos, seus e para sua família, porque o céu é o limite, né, no empreendedorismo. Então, acho que com responsabilidade financeira, a questão jurídica que a gente trouxe aqui também, separando o seu patrimônio de pessoa física com a pessoa jurídica, tende a dar certo e, naturalmente, fazer, contribuir com a sociedade, gerando valor com o que você é bom, com o que você consegue agregar de fato, acho que só tende a dar certo de fato. Beleza. Bom, primeiro agradecer também o convite, né? E, enfim, foi bastante interessante aqui conhecer a perspectiva de vocês. Mas, assim, esse cenário que a gente tem de, digamos, riscos, né? O empreendedor ali cometendo vários erros, né? Os empreendedores brasileiros, vamos colocar assim. Isso, por outro lado, coloca que a gente tem bastante oportunidade. Então, por mais que o cenário seja hostil, né? O cenário brasileiro seja um tanto complicado, a gente ainda tem aqui muitas oportunidades que dá para ser aproveitado, porque muitos dos concorrentes que a gente tem hoje em dia, daqui a 5 anos não vão mais existir. Então, se você tem uma preparação sólida, uma gestão financeira sólida e boas ideias, você consegue prosperar aqui com relativa tranquilidade, né? E eu muito foco no relativo. Perfeito, pessoal. Muito obrigada, viu? E o Acelera Empreendedor de hoje fica por aqui. Acelera Empreendedor é uma realização da Aguiar Aceleradora de Ideias e tem o apoio institucional do Centro Universitário FAESA. Nossos episódios são gravados aqui no LACOS, o Laboratório de Comunicação e Mercado dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda do Centro Universitário FAESA. E se você gostou desse conteúdo, já compartilhe com pelo menos 5 pessoas que você acha que merecem receber essas informações.